Olá, boa tarde a todos. Conseguem-me todos ver e ouvir? Pronto. Olá, boa tarde. Sim, sim, sim. Ótimo. Conseguem todos ver e ouvir, certo? Ótimo, perfeito. Só colocar aqui o chat em baixo. Então, vamos então continuar este webinar de modelação cartoon. Não é necessariamente uma série de webinars, ou seja, não precisa de ser. É uma série de webinars, está a ser uma série de webinars onde eu resolvo algumas questões, sobretudo algumas que eu costumo ver mais repetidas, ou seja, algumas questões que alguns problemas, coisas que eu sinto que precisam de ser abordadas, dificuldades mais comuns e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, o que eu quero, ou o que eu pretendo também, é demonstrar as preocupações que devemos ter como modeladores, sobretudo em relação às proporções de uma figura. Porque lá por ser uma coisa ser cartoon não quer dizer que seja mais fácil ou mais direta de se fazer. Se calhar até mais complicado, porque para fazer algo mais apelativo custa e é preciso sempre muito mais estudo da própria imagem para percebermos o que é o cartoon e o que não é. O cartoon já percebemos que não é necessariamente uma caricatura, como por exemplo isto está aqui. Isto é uma caricatura em que temos alguns pormenores de um rosto exagerado. Não é necessariamente uma coisa de, por exemplo, anime, em que temos os olhos demasiado grandes e isso tudo. Eu acabo por pensar que um estilo de arte como o da Pixar, o DreamWorks e todos estes estilos assim um bocadinho mais que estão a ficar cada vez mais parecidos acaba por ser uma amálgama entre o que é o que pode ser realista e ao mesmo tempo apelativo. Portanto, é muito fácil perceber que as figuras, as formas, isso tudo respondem a uma certa shape language, em que se nós temos uma personagem mais gordinha, então vamos fazê-la desta maneira, se temos outra mais magrinha, mais gordinha, temos que encher de baixo para cima ou de para cima para baixo. Portanto, é uma mistura entre caricatura e uma mistura entre cartoon de jornal, ok? Portanto, ao ver aqui então o que nós fizemos da última vez, nós temos aqui uma figura em que eu noto que está muito atarracada. E exagerei a forma, eu sabia que ia correr mal, mas ao mesmo tempo vejo que não é exatamente aquilo que eu quero. Porquê? Porque eu olhar para aqui para a figura, eu vejo isto que está aqui, eu vou olhar agora para a silhueta da nossa personagem. Se eu colocar aqui single color e eu meter isto aqui a escuro, sem... Como é que eu vou fazer isto? Aqui com Madcap, se calhar, pode ser. Vocês conseguem ver a silhueta da minha figura. E na silhueta eu tenho apenas isto, assim, uma coisa assim. E se formos olhar, por exemplo, para Dragon Ball One, só Dragon Ball, as primeiras coisas, as primeiras imagens do Son Goku. Eu quero os primeiros desenhos, as primeiras formas, as primeiras figuras. Isto que está aqui. Isto que está aqui. É isto que eu quero. Não é isto. Não é este estilo que está aqui. Vocês vão ver a diferença entre este estilo e o anterior que eu quero mostrar. Aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu mais achava piada nos primeiros desenhos de Dragon Ball é a maneira como ele é como como é que ele se chamava? O Toriyama, o artista desta série do manga e da animação, como é que ele era capaz de fazer uma espécie de sintetização da figura em que se o mais importante são os olhos, logo os olhos vão ser grandes e se a boca é uma coisinha pequenina porque ele está sempre calado,
Então faz a boca pequenina, mas depois a boca pode ser grande. Então o que é que nós temos aqui? Vamos explorar e vamos estudar mesmo o que é que nós temos aqui. O Photoshop. Vamos abrir aqui o Photoshop. Se calhar vamos colocar isto aqui um bocadinho maior, que é para podermos perceber. Não precisa de ser no Photoshop, estou só a fazer isto que é para poder ter. Para podermos ter aqui uma visão do que é que está a passar. E então temos uma figura que faz isto, faz uma bola aqui, né? Uma bola assim deste género, e deste género, que é a parte de cima onde temos os olhos aqui, ou assim, e depois temos o queixo a fazer isto. Portanto, a silhueta dele, excluindo o cabelo, não é? Porque o cabelo aqui é tudo na silhueta, a silhueta dele faz isto assim. Faz esta forma, não é? E eu no meu objeto não temos isso. No meu objeto, para poder fazer aquilo que eu quero, teria de pegar ou aqui no Sculpt Mode, ou o que for, e moldar a figura de modo a que eu tenha isso. Não é? Mas depois, se eu olhar para ela da maneira como eu quero, agora parece que está com um problema no queixo. Não é? Portanto, não é um ajuste apenas que se deve fazer, é tudo. É a forma toda, é a maneira como esta parte toda se comporta, não é? Portanto, eu vou ter que aumentar, se calhar, aqui um bocadinho isto, se calhar trazer isto tudo mais para trás, se calhar trazer a figura mais para a frente. Posso utilizar a tecla Ctrl para puxar, para trazer para a frente e para trás, em Sculpt Mode, no Blender. Se quisermos trazer isto para a frente, em vez de fazer isto assim de lado, se eu tiver a olhar de frente, posso utilizar a tecla Ctrl para poder trazer para a frente ou para trás, independentemente da direção, aquilo que eu quero, né? O olho agora pode ser maior. E para fazer um olho maior vou ter que o arrastar de algum lado. E vou ter que o trazer mais para aqui, sem estragar a forma à volta. E depois está a acontecer isto, portanto eu vou ter que ajustar isto deste lado. Ao mesmo tempo eu não quero perder esta parte aqui, não é? Portanto, quando eu digo que o vosso trabalho, ou as vossas personagens, ou os vossos modelos necessitam de mais trabalho de proporção, é exatamente isto que eu estou a fazer. É tentarem moldar e mover cada vez melhor o vosso modelo, segundo vários pontos de vista, andando à volta, e isto não se faz em 5 minutos, em 10 minutos, ou até mesmo numa hora, faz-se em várias horas. É algo que temos de estar sempre a ajustar, sempre a ver em todos os pontos de vista como é que fica bem, tentar sempre olhar para as curvaturas das coisas e obedecer este tipo de linguagem que nós vemos. Não necessariamente esta que está aqui, mas é mais neste sentido, ok? É mais neste sentido em que temos a identificação das formas que temos aqui, sobretudo aqui também no braço. No braço, nós se repararem bem, temos esta forma, esta forma e esta forma. Ou seja, o braço faz isto, isto e isto, ok? E deste lado faz isto. E até aqui uma quebra pequenina, que nem se nota. Só se nota por causa por causa da sombra. Mas de resto isto vai a direito, quase. Portanto, isto não é por acaso, é mesmo de propósito, porque ele está mesmo a fazer isto desta forma, não é? Mais isto desta forma. E é este nível de detalhe por onde eu quero que vocês chegam, ok? Por onde eu quero que cheguem. Por onde eu quero que cheguem. Chegarmos aqui e percebermos que chega aqui ao queixo, ele faz isto, ou seja, isto e isto aqui, né? O olho não precisa de estar assim, não precisa de ser assim, mas pronto, o nariz é pequenino, pode ser maior. Se a boca for grande, tudo bem, é grande, mas pertence ao mesmo universo, né? E não é por acaso que este estilo ou este desenho foi feito nos anos 80 e hoje em dia, se formos ver os desenhos animados de hoje em dia, como é que ele chama? O Steven Universe, mais os outros todos, tem tudo o mesmo tipo de
um, o mesmo tipo de linguagem visual, ok? Com proporções ligeiramente diferentes, mas está lá tudo à mesma. Lá por o nariz ser diferente, não quer dizer que seja muito parecido com isto que está aqui, ok? Portanto, há a mesma volumetria, o mesmo cuidado pela forma que se vê em muitos animes, por exemplo, sobretudo o que se vê no estúdio Ghibli, todas as personagens do estúdio Ghibli, vê-se muito isto. Muito este tipo de volumetria nas figuras, sobretudo na miúda do Totoro, que é pequenina, tem também membros pequeninos, o nariz muito para cima. E porquê que o nariz dela é assim? Que é para podermos mostrar bem a boca, para ela poder abrir bem a boca. Acho que ela se chama Mei, acho eu. Era Mei. E reparem na cara dela, é como o Son Goku à mesma, tem umas bochechas grandes, né? A partir do momento em que começam a ser mais crescidos, as personagens começam a ter uma figura mais feminina, mais pequenina, não é? Mais elegante, até adultos que ficam mesmo assim, desta maneira, com os queixos mais definidos e o testa maior e isso tudo. Portanto, o importante não é apenas olhar para uma imagem de referência, é estudar a imagem de referência. Tá bem? Quando eu vos digo que o vosso trabalho precisa de mais ajuste em proporções, é isto que eu me refiro. Tá bem? Eu sinto que estou a escrever muito isto a muitos de vocês, mas a ideia é, mesmo com coisas, com imagens realistas, seja fotografias ou o que for, se formos, por exemplo, aqui ao Sketchfab. O Sketchfab não, vamos aqui a outro modelo qualquer. Vamos aqui ao modelo de Ecorche do Anatomy for Sculptors. Eu vou escrever aqui, vou colocar aqui Head and Neck e vou colocar aqui a cabeça, o rosto feminino, por exemplo, ou o rosto masculino, se calhar, já que estamos a falar de rapazes. Vamos pegar nisto, Ctrl C, e vou colocar aqui para vocês poderem ver. E o que é que nós temos aqui? Quando eu vos digo para fazerem um estudo de anatomia, um estudo de proporções faciais ou o que for, o que eu vos peço para fazer é, não é só olharem para uma imagem de referência, é estudarem a imagem de referência, tentarem perceber, e se tiverem um modelo realista, vejam a pose, coloquem a pose, este modelo aqui, por exemplo, assim, desta maneira, coloquem o vosso modelo numa pose parecida, para tentarem ver as diferenças. É claro que este não se aplica, não é? Mas poderia até aplicar se fosse uma coisa um bocadinho mais realista. E tentem ver as coisas, como é que as coisas, como é que as linhas fluem literalmente por aqui. Reparem que a boca faz uma coisa assim, depois para cima, depois para baixo e depois para cima outra vez. E vocês depois vão ao vosso modelo ver se faz essas coisas ou não, ok? E isto que eu estou a falar agora é muito mais crítico numa figura cartoon, porque parece que cartoon é mais fácil, mas não é. Uma modelação cartoon é tão difícil como a realista, porque nós temos que ter um apelo que temos que obedecer. E neste momento não está apelativo, eu tenho ainda que moldar aqui um bocadinho melhor a figura, não é nada disto que eu quero. Para além de moldar a figura, tenho que resolver aqui algumas questões de retopologia, relaxar aqui um bocadinho melhor a retopologia, tenho de mover isto aqui para a frente, ou mesmo com este aqui, com o Slide Relax, que é o que faz com que a topologia vá um bocadinho mais para a frente, sem estragar aqui a forma, não é? Tenho que conseguir colocar a forma sem parecer que ele está com um queixo completamente, ou com as bochechas estão abertas, não é? E posso tentar, por exemplo, fechar a boca. E para fechar a boca, se repararem, eu tento fechar a boca assim e funciona porquê? Porque no Tool, aqui em Tool, ou aqui em cima, se vocês forem a Brush, e se virem uma coisa que diz Advanced Auto Masking, depois Topology, quer dizer que se puxarem agora isto aqui para baixo, vocês não vão afetar a parte de baixo. Se eu desligar isto, então, o Topology, e se eu afeto este, vou afetar o de baixo também, como podem ver, não é? E depois acontece isto, não é isto que eu quero. Se ligarem este Topology, o que ele vai fazer vai reconhecer que este ponto e este aqui de baixo não estão ligados. Estão ligados por este ponto aqui à volta. Quer dizer que eu posso
ir movendo estas partes aqui por baixo e ele não vai fechar, não vai mover o de baixo, só se eu tiver um tamanho de brush demasiado grande. Okay? E para isto eu até posso utilizar a tecla I, que é o Inflate, que é este que está aqui, para tentar fechar a boca. E o Inflate é o quê? Insuflar, né? Eu depois posso utilizar aqui o Shift muito ligeiramente, posso tentar insuflar a boca e utilizando o Shift outra vez, e o Shift, e tem uma questão de temos que utilizar muito o Shift, temos que utilizar o Shift porque é o que nos permite ter a certeza que a nossa topologia é lisa e como é que eu ia te explicar? É lisa e é direta, é direita. Pronto. Tenho que mesmo ligar o clipping, não há maneira a dar, não há volta a dar. Eu já destruí completamente isto. Eu vou só fazer aqui um smooth. Esta parte aqui não estou a gostar. Se isto não funciona em Sculpt Mode, normalmente eu vou a Edit Mode e tento puxar manualmente estas edges com o Proportional Editing ligado com o Connected Only. Basicamente o Connected Only é a mesma coisa de estarmos em Sculpt Mode com o Auto Masking Topology ligado, está bem? Portanto, se eu vier aqui a Edit Mode e agora venho com este aqui para baixo, fecho a boca com a tecla G, este aqui com a tecla G e eu gosto de andar à volta com isto, portanto eu vou clicar na tecla ponto do numpad para ter a certeza que estou a ver isto bem. E esta zona ou precisa de mais detalhe, ou então este loop que está aqui precisa de ir mais para dentro. Portanto, eu posso fazer G, trazer o loop mais para dentro. E agora, este que está aqui, este loop que está aqui está a fazer isto tudo, posso suavizá-lo. Para suavizá-lo posso fazer F3 e depois escrever Smooth, Smooth Vertices, Ctrl V, Smooth Vertices, ok. Shift R para repetir. E agora, por exemplo, SZ para fechar, sem o Proportional Editing. SZ para fechar aqui um bocadinho mais. GZ para trazer isto aqui um bocadinho mais para baixo. E já temos então a boca um bocadinho mais lisa. Mas mesmo assim temos aqui esta parte da boca aí para dentro. Nós queremos que isto vá aqui um bocadinho mais para fora. Então aqui já precisamos disto ligado novamente. Vamos com o scroll colocar isto aqui um bocadinho mais para a frente. E agora a olhar sempre por todos os lados se as coisas batem certo ou não, ou se a forma faz sentido ou não. Por exemplo, agora aqui de lado eu não estou a gostar destas zonas, portanto, este ponto foi demasiado para a frente, logo este pode ir para trás um bocadinho. Ok? Portanto, é este trabalho que eu quero que façam, esta massagem constante de pontos é o que muitos dos vossos trabalhos precisam, ok? Mas pronto, não estou totalmente contente com isto, portanto vamos continuar aqui em Sculpt Mode a tentar melhorar aqui estas partes, algumas com o Shift para fazer smooth. Por exemplo, vamos ver o tamanho dos olhos aqui. É grande, né? Vamos ver o tamanho dos olhos comparado com o resto da cabeça. Vão ver? O tamanho dos olhos. Aqui, o tamanho dos olhos aqui, vou pôr isto aqui a vermelho. Ops, aqui. Até é maior do que da parte de baixo do olho até ao queixo. E não é de todo o que nós temos aqui. Né? Se repararem, o que nós temos aqui é o olho tem este tamanho e daqui para aqui temos este tamanho. Portanto, temos este tamanho todo, esta parte toda que não está fazer sentido, né? Portanto, o que eu posso fazer é aumentar aqui então a cabeça e juntar tudo para cima. É claro que depois fica estranho, né? Depois parece o Dobby do como é que se chama? Do Harry Potter. Portanto, mais uma vez vou ter que fazer estes ajustes. Se calhar está a sorrir demasiado. Se calhar tem que ser uma boca mais pequenina. Mas agora já está com uma cabeça muito mais quadrada, não era bem isto. Se calhar o que eu teria que fazer seria mais abrir os olhos
e mais olhos e menos queixo. Portanto, o queixo se calhar temos que ajustar de alguma maneira. E agora, acho que está muito para a frente e o pescoço muito para trás. Logo, temos que fazer ajustes de proporções muito maiores. E também parece que está com o queixo demasiado para a frente, né? Eu gosto desta pose assim, gosto desta figura assim. Ele é prognata, pelos vistos, mas não precisa de ser tanto. Vamos ver se isto já faz mais sentido assim. Aqui temos de ter esta parte aqui, mais um smooth. E reparem na topologia, a topologia é muito direita. Muito direitinha para o tipo de personagem que estamos a fazer. E depois o olho está demasiado para fora. Isto nunca acontece, ok? Atenção que isto nunca acontece. O olho está assim, se calhar temos que pegar nos olhos e trazê-los para dentro. E se repararem os olhos, se não assistiram aos outros, os olhos são apenas meias luas, ok? Não precisamos. Porquê? Porque nunca se vai ver a parte de trás do olho. Ele nunca vai virar o olho o suficiente para se ver a parte de dentro. Não é obrigatório, mas ajuda às vezes a termos os olhos assim. O que eu não recomendo é apagarem mais do que a meia lua, porque convém termos sempre um ponto de apoio dos centros. Porquê? Porque um olho, eu vou selecionar apenas um olho e vou centrar nele. Um olho roda, ou tem que rodar segundo o seu eixo central. Portanto, neste momento, o olho foi mais para trás e ele está com a origem no centro do mundo. Portanto, se eu pegar nestes dois olhos e fizer Ctrl A, Apply All Transforms, ele está com o ponto aqui no meio. Quer dizer que se eu quiser rodar o olho para cima e para os lados e isso tudo, isso não vai acontecer, porque se eu rodar, ele vai rodar a partir do eixo central. Não é isso que eu quero. O que eu quero é descobrir então o centro desta rotação. E como este olho é uma esfera exatamente cortada ao meio, eu consigo fazer isso. Como? Selecionando aqui em Edit Mode, aqui os pontos todos, e selecionando os pontos todos eu vou fazer Alt-clique, e ao fazer Alt-clique ele vai-me selecionar o loop, não é? Vou fazer Shift-S e vou colocar o cursor 3D no centro desta seleção. Portanto, Cursor to Selected. Enviar o cursor para a seleção. Ele vai ficar exatamente aqui no meio. E agora, basta irmos a Object Mode, clicar no botão direito, fazer Set Origin para o 3D Cursor. Quer dizer que agora, se rodarmos o olho vai rodar sobre ele próprio, né? Como se fosse um olho, como se fosse uma esfera. Okay? E a mesma coisa com este lado. Portanto, vou repetir. Edit Mode, Alt para clicarmos o loop todo, Shift S, Cursor to Selected, e agora Edit Mode, Object Mode, aliás, e Object Set Origin to 3D Cursor, ou botão direito, Set Origin to 3D Cursor. E a origem já está aqui no meio, já dá para rodar. Ok? Portanto, agora, se eu quiser, vou ter de mover-se cá para dentro. O que eu não recomendo fazer, e que muita gente faz, que é um erro que eu vejo muito acontecer, é isto. Não façam isto. Ok? Isto parece que é muitos jogos ou muitas personagens de animação, isso tudo tem isto, mas não tem. A maior parte não tem. Ok? Porquê? Porque se eu fizer agora, se eu quisesse animar ou fazer uma animação disto, não iria conseguir, ok? Não vou conseguir rodar da mesma maneira este olho, ok? O olho vai sair fora do sítio. Vão ver? Vai sair da parte de baixo. Portanto, considerem que os olhos são sempre esferas, está bem? Isto é muito importante. Portanto, o que temos que fazer é colocar os olhos de maneira que, e neste caso aqui não se está para ver porque é 2D, né? Mas temos que colocar os olhos e vamos ver então vários outros exemplos e vão reparar que em 3D todos os olhos são esferas. Aqui são esferas, parece que não, mas são esferas. Aqui também são esferas, não há nada que enganar. Aqui também são esferas. Aqui também são esferas. O olho é muito mais pequenino, mas são esferas. Aqui também. Tudo o que vocês virem em 3D, os olhos vão ser sempre esferas. Se repararem, vão ser sempre esferas. De vez em quando não parecem esferas, parece que isso aqui é achatado, mas
a grande probabilidade disso ser apenas um sculpt, ou seja, uma escultura feita para o ZBrush, ou no ZBrush ou no Blender, não é? Quer dizer que não vai ser animado. Quer dizer que isto é só uma imagem, quer dizer que esta imagem não dá para animar. Precisava de uma grande adaptação só para ser animada. Ok? Portanto, e a maior parte destes modelos que estão aqui não são animados. A maior parte destes modelos que estão aqui são modelos apenas para concept art, basicamente. É para mostrar o proof of concept. Mas reparem, este modelo aqui, por exemplo, e este modelo aqui também, já têm os olhos e dá para ver aqui o canto do olho, não é? E a mesma coisa com este aqui, também dá para ver os olhos. E o que podemos fazer é, se quisermos achatar então os olhos, em vez de achatar os olhos, podemos fazer scale aos olhos. E para isso convém se calhar irmos a Edit Mode, fazer scale aos olhos, e podemos calhar fazer scale através do Individual Origins, assim. E ao fazer scale aos olhos, depois também podemos colocá-los um bocadinho mais para dentro. Para isso eu se calhar vou apagar este. Object Mode, posso apagar este que está aqui e agora vou colocar este mais para dentro, mais para dentro, mais para aqui, mais para dentro e mais para dentro assim, mais para dentro para aqui. Ok, já tinha feito já tinha pintado esta figura desta maneira, que é uma pintura simples, não tem nada de mais, é só mesmo umas cores, mais nada. E esta figura não, é só uma textura, se eu vos mostrar é apenas uma textura assim, nada de mais, com um castanho, com um cinzento, com um preto aqui no meio, uma luz branca aqui, e depois, isto é só uma textura, nada de mais. E depois que eu ajustei no Photoshop não é muito importante, mas serve para eu perceber onde é que vai ficar o olho. Ok? Pode ficar assim, e agora o que eu tenho de fazer é copiar o modelo para o outro lado. E eu apaguei-o, como é que eu vou fazer agora? Não quero fazer mirror, porque senão vai fazer o brilho para o outro lado. Eu quero duplicar, colocá-lo no sítio onde ele está. Que é, vou fazer Ctrl A para aplicar. Não preciso fazer Ctrl A, porque já está. Vou fazer Shift D, clico com o botão direito e o X vai ser menos. Agora vai para o outro lado, certo? E agora o que eu tenho que fazer é pegar aqui nestas partes, na cabeça, e colocá-las aqui um bocadinho mais para a frente, estas aqui mais para dentro, estas aqui mais para fora, estas aqui mais para dentro, e ajustar a forma ao olho em si. Esta aqui mais para fora, esta aqui mais para fora. Porquê? Porque eu quero manter esta figura como estávamos a ver há bocado. Esta daqui aqui, trazê-la mais para aqui. Podemos utilizar este sistema de Proportional Editing ou em Sculpt Mode. Okay? Muitas das vezes eu coloco-me deste lado para olhar para este, ou seja, eu faço as alterações neste lado e olho daquele. Portanto, com o Ctrl trago-o mais para fora, faço Smooth, Smooth, Smooth. Com o Ctrl trago um bocadinho para dentro, e estou sempre a andar à volta do modelo. Ok? E a maior parte das vezes são toques pequeninos, toques muito pequeninos com a tecla G, que é o Grab Brush, okay? Com o Strength muito baixinho, ou o Strength metade, 0.4, né? E muitos toques, muitos ligeiros com a caneta. Eu estou a utilizar uma caneta, uma mesa digitalizadora, e quando faço um toque de um lado vejo o do outro. E não posso mexer deste lado porque está com o mirror ligado, quer dizer que só tenho metade do modelo, não é? Muitas vezes vou apenas utilizar aqui o Shift. O Shift para fazer smooth. Aqui o nariz, juntar aqui um bocadinho o nariz, limpar aqui um bocadinho esta parte. Smooth. Eu não estou a gostar desta parte que está aqui, portanto vou utilizar o Slide Relax. O que o Slide Relax vai fazer é ajudar-me a manter aqui estas partes a direito.
Se não estiver a funcionar, posso sempre ir a Edit Mode, pegar neles e trazer com a tecla G mais para baixo, ou seja, G duas vezes. Porquê o G? Porque a tecla G duas vezes, para quem sabe, faz sentido, né? Mas para quem não sabe, a tecla G serve para fazer slide de um vértice, ou de um plano, ou de uma edge, segundo o loop que temos à volta. Portanto, vou só ver aqui as vossas questões. Ok. Se repararem, se eu mover aqui este ponto, estou a mover independentemente, né? E não está a ficar agarrado a nenhuma edge. Se eu fizer G, vocês vão ver uma linha amarela. E essa linha amarela vai escolher para onde é que eu posso colocar o cursor. Se eu clicar G novamente, ele volta ao original. Se eu clicar G novamente, ele faz slide segundo as arestas que já existem. Okay? Bruno diz, as orelhas são geralmente assim tão grandes? Não necessariamente, estas orelhas por acaso ficaram grandes, mas não precisam de ser, parece um macaco. Realmente posso colocá-las mais pequeninas e mais para dentro, porque eu estou a ver que esta zona aqui ficou demasiado para fora e portanto não está terminado, ainda tenho muito que fazer a colocar esta figura exatamente como eu quero. Okay? O cabelo também não está bem, porque o cabelo ainda não o coloquei no sítio, mas isto é um placeholder, ou seja, serve para eu perceber se é isto mesmo ou não. Ok? Aqui esta zona parece que está a ir para dentro, eu não quero isso, eu quero que esta zona venha para fora. Sobretudo porque esta zona do nariz costuma vir para dentro. Se repararem, vamos aqui ao modelo de Acors, onde é que está? Reparem, ao olharmos de lado, esta zona aqui do nariz e da boca vai ligeiramente para trás. Okay? Não está alinhado com isto. Muitas vezes o que eu vejo em muitos, mas mesmo muitos modelos, para aí 90% do trabalho de todos os meus alunos, o que eu vejo é sempre o nariz assim, 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 e depois assim, e esta parte fica aqui, só. Portanto, o nariz não vem para dentro. E o nariz realmente vem, muitos trabalhos, o nariz não vem para dentro. E o nariz vem para dentro da cara. Ok? É algo que se vê em muitos modelos, é que o nariz vem para dentro da cara. Porque isto, se lembrarem, é um plano assim deste lado. É um cilindro. Esta zona aqui vem para dentro. Não é plana. E no nosso modelo parece que é plana, não é? Portanto, temos que fazer isto. Muito mais para dentro e muito mais para fora. Temos aqui muitos ajustes para fazer nesse sentido. Aqui o nariz pode ser um bocadinho mais pequenino assim. Mais para dentro. Mais um smooth. Aqui também ajuda o facto da topologia já estar feita, não é? Ajuda bastante. Ok, já é mais isto. Agora estou a ver de todos os ângulos como é que as coisas estão. Eu vejo, vou olhar para esta linha de ação que está aqui. Esta linha de ação que faz isto e depois faz isto e depois faz isto, ok? Está a fazer um S, é uma coisa a direito, não há interrupção. Okay? Portanto, está a ficar mais como eu gosto, mais como eu quero. Mas mesmo assim esta zona não está. Esta zona parece que precisa de mais uns toquezinhos assim, de modo a que tenha a mesma curva. E depois está aqui uma edge que não está, este ponto que não está bem a obedecer o que eu quero. É este que está aqui, que vem para aqui. Ok. Este aqui também não, portanto, às vezes é um ponto que faz a diferença toda. Ok, agora olhar de lado eu vejo, já tenho então a curva que eu quero, é esta aqui, e mesmo assim está muito direito, aqui esta zona também seria capaz de trazer mais para fora. Ok. E pronto, é mais isto, ok?
não está perfeito ainda. Eu acho que poderia melhorar aqui umas zonas. A boca está muito grande. A boca pode ir mais para dentro. Tecla O no vosso teclado serve para ligar e desligar aqui o Proportional Editing. O control, até que quando se fazem uma seleção, control ele vai selecionar o caminho mais curto. Logo, se eu fizer control e vou colocar isto assim para poderem ver, se eu selecionar control ele escolheu este caminho aqui, este e depois este. Portanto, o control serve para selecionarmos loops, por exemplo, este aqui, control ele reconhece que o caminho mais rápido é por aqui à volta, ok? Portanto, se eu quiser selecionar uma data deles, clico control e agora G, trazer aqui um bocadinho mais para baixo, control G, aqui um bocadinho mais para cima, e os dentes ficaram fora do sítio, portanto vamos colocar os dentes dentro do sítio. Os dentes são objetos diferentes. Object Mode, dentes de baixo e dentes de cima, G, colocá-los mais no sítio. A língua ficou muito para dentro, ok? E isto, os dentes e os olhos, isso tudo são coisas que ficam mais para trás, que ficam mais para o final da modelação. Okay? Não é totalmente obrigatório, a não ser que queiram fazer um modelo pronto para ser animado, mas isso ainda demora, não é? E o que é importante muitas das vezes é percebermos, e eu vou, por exemplo, aqui esconder a metade do modelo, percebermos que a boca, para ter o interior, convém ser uma bolsa, ok? E essa bolsa é algo, eu vou isolar a cabeça para poderem ver, e essa bolsa é apenas uma continuação, em que a figura faz isto, vem por dentro e depois faz isto aqui por fora, vem por aqui, não precisa de ir até ao esófago, nós não vemos isso, né? Chega até aqui e levanta assim. Porquê que é assim desta maneira? Porque nós queremos ver os dentes, e se ele abrir a boca, o que é que se vejam os dentes aqui por trás? Logo, os dentes são visíveis desta maneira, ok? Desde que se vejam aqui os dentes por dentro, está tudo bem. E os dentes são simples, são formas simples, não tem nada que saber. São cubos com apenas uma divisão, nada de especial. Se calhar alguns mais para cima, estes aqui, que são mais os incisivos, isso tudo são mais fininhos, né? Que têm esta curva que fazem assim, mas os molares, que são maiores, já vêm para dentro e já são mais grossos. E não precisamos de fazer todos porque não se vêem, a não ser que exista uma animação específica em que estamos a mostrar o interior da boca, e isso também não custa nada fazer depois os dentes extra, está bem? Portanto, é algo que convém também ter em consideração e não necessariamente fazer logo, está bem? Pronto, a cabeça não está exatamente perfeita como eu quero, eu acho que ele ainda está muito atarracadinho. Aqui esta zona está a fazer aqui um V, eu acho que esta zona precisa de mais atenção. Esta zona aqui precisa de mais atenção, ele está com a orelha muito para trás também. Portanto, por exemplo, se eu quiser mover a orelha toda, quero selecionar a orelha toda, eu já tinha aqui alguns sims, não é por aí, eu posso selecionar com a tecla L. E quando faço tecla L, tenho Select Link ligado, aparece Select Link e eu posso meter aqui Sim. E se eu fizer aqui outro L, ele seleciona os Sims todos e depois com isto ligado eu posso mover a orelha para onde eu quero. Ou, se eu não tivesse os Sims ligados, posso clicar neste, este e este, por exemplo, e depois Ctrl+, para expandir a seleção. E vai-me dar o mesmo exemplo, vai-me dar o mesmo efeito, né? Mas depende sempre da topologia que nós temos. Depois cuidado com esta zona aqui também é muito é tramada de se modelar. Esta zona aqui também. Então depois parece uma velhinha. Esta zona é das mais difíceis de modelar. Quando isto acontece, quando eu não sei bem como é que eu vou fazer esta parte, o que eu faço muitas vezes é estudar imagens de referência, outros artistas que já fizeram a mesma coisa, porque se eles já passaram por isto, porque eu estar a querer, porque é que eu estou a tentar reinventar a roda, não é?
Se alguém já teve este problema e se alguém tentou resolver, porque é que eu estou a tentar reinventar? Posso sempre vir ao Sketchfab, por exemplo. Vou ao Sketchfab e vou pesquisar por personagens que sei que têm esta forma. Por exemplo, o Luca da Pixar, que é uma personagem parecida com o que eu estou a fazer. Aliás, o nariz foi completamente roubado do Luca. Reparem nesta zona aqui. Este modelo não é muito fidedigno ao filme, mas reparem nesta zona aqui. O pescoço é muito mais magrinho, a orelha está muito mais para baixo. E isto vem assim. Por onde quer que eu o veja, a boca é uma esfera. E não é o que temos aqui. Está aqui cheio de pequenos problemas e altos e baixos. Portanto, é uma questão de voltarmos ao Sculpt Mode e moldarmos, movermos, Shift para fazermos, suavizarmos, e a tecla I para fazermos Inflate para insuflar as zonas que precisamos. Okay? E Ctrl com o Insuflate, com o Inflate, faz a mesma coisa, mas ao contrário. Portanto, eu passo a vida na tecla G, em Sculpt Mode, eu passo a vida na tecla G, na tecla I, o Shift em cada um deles e o Slide Relax para ajudar-me a definir a topologia para ficar um bocadinho mais lisa e mais ajustada à forma que temos. O Slide Relax ajuda-nos muito a manter uma topologia relaxada. Ver aqui as vossas questões. Para padrões Dragon Ball está pequena. Sim, para padrões, exatamente. Mas lá está, depende do feedback que nos derem. Imaginem que eu estava a trabalhar com um cliente que me dizia, mas o que eu quero é mesmo Dragon Ball. Ok, então vou ter que ajustar mais ainda. Mas não, o cliente se calhar deu uma coisa um bocadinho mais cartoon, mais Pixar ou assim. E então eu tenho que manter uma visão de Pixar e alguma parte também de Dragon Ball. E isto leva-me também aqui aos olhos. Os olhos não são bolas, ok? O que nós vemos aqui no Dragon Ball não são bolas. E o que vemos na maior parte dos animes e isso tudo é que um olho não é uma bola, um olho é uma bola com uma direção. Ou seja, pensem sempre que quando temos uma esfera, e eu vou tentar fazer aqui uma esfera, quando temos uma esfera, nós podemos, vou aqui fazer Image Stroke, Edit Stroke, com 5 pixels, por exemplo, e agora quero fazer uma linha a meio. Isto é uma esfera cortada exatamente a meio, o que é boring, é uma coisa boring. Um olho normalmente é uma esfera onde temos uma das partes mais pequena do que a outra, ok? Coisa deste género, em que temos uma divisão à mesma, mas uma das partes é maior do que a outra. Não necessariamente a de baixo, não necessariamente a de cima que é maior, mas muitas vezes é a de cima. Então o que é que isto nos faz crer? Faz crer que os olhos são sempre coisas assim. Assim e depois assim. Ok? O olho é uma coisa assim. E é por isso que muitas vezes no anime, sobretudo nos animes mais antigos, vê-se muito os olhos assim, a parte de cima dos olhos assim e depois a parte de baixo. E depois o olho que faz isto. Né? Há muitos olhos de anime que são assim. Depois são assim. Depois temos aqui o nariz e a boca e tal. Ou seja, temos a parte de cima e a parte de baixo. E é isso que se vê. Então, esses parte de cima e a parte de baixo são sempre subdivididas com estes nós que estão aqui, que supostamente são estes, que estão aqui, né? São estes nós que estão aqui. E estes nós podemos identificá-los aqui em baixo e aqui também. Ok? E tanto que no Dragon Ball é normal não desenhar esta linha interior. Ok?
Portanto, se olharmos para outros modelos, para estudarmos aqui outros modelos, vamos ver onde é que eles estão. Este aqui é a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Os nós que estamos a falar estão aqui. Portanto, temos aqui um nó, temos aqui o outro. Portanto, temos aqui esta parte aqui de baixo e depois temos esta aqui de cima, né? E se repararem, vamos encontrar isso com todos os olhos. Literalmente todos os olhos deste estilo que encontrarmos. Este aqui, o nó está aqui, o outro está aqui. Basicamente são os cantos dos olhos. Só que os cantos dos olhos, mesmo nos olhos mais arredondados, eles existem. Têm que existir, senão é estranho. Este aqui e este aqui. Ok? Consegue-se ver em todos estes, até mesmo em ilustrações, eles fazem ao mais para dentro, favorecendo a parte mais para dentro, e neste caso é ao contrário. Neste caso, nesta figura, ele está aqui e depois está aqui. Quer dizer que a parte no meio está assim, quer dizer que ele tem a parte de baixo dos olhos muito maior. E o importante é vocês conseguirem definir isso. Este aqui é mais difícil, mas está lá. Este aqui, neste aqui, existe a mesma. E se repararem, está aqui e está aqui. Ou até mesmo aqui. Pode estar, às vezes nem é um ponto, às vezes é uma zona. É esta zona aqui. Mas existe. Ok? É claro que se fizermos um modelo um bocadinho mais asiático, temos que levantar os pontos, não é? Mas mesmo nos olhos mais cartoon, a não ser que seja uma esfera mesmo, isso já é tão estilizado que já não se aplica, não é? Mas na estilização existe sempre este tipo de curva. E se repararem no meu, esse tipo de curva não está bem definido. Está uma coisa que eu não gosto, que é um dos pontos está aqui e outro está aqui. Não é bem isto que eu quero. Ou seja, está demasiado de lado. Está demasiado de lado, não é isso que eu quero. O que eu quero é, se calhar, fazer isto. E isto era muito normal, fazer um redraw, ou seja, um realizador ou um diretor criativo desenhar por cima do vosso desenho e dizer, olha, eu acho que o modelo precisava de ser mais assim. Ou seja, mostrar mais este ponto e mais este ponto. Ok, então eu sei que o que eu tenho que fazer é trazer isto mais para dentro. E se calhar fazer um bocadinho maior, se calhar trazer esta parte um bocadinho maior. Ok, então vamos ao modelo e fazemos o ajuste para que seja um bocadinho mais sobre o que é pretendido. E depois um olho de lado tem sempre uma curva, que aqui não estou a respeitar, porque ele está aqui a fazer este lado aqui acima, tem sempre uma curva que de lado é sempre assim. Ups. De lado é sempre assim. Ok? Com o ponto aqui. Mas não necessariamente, o ponto pode ser mais abaixo, mas tem que haver, não pode haver tanto isto, não pode haver tanto isto, tem que ser mais a direito. Assim, o idealmente era assim. Só que isto não vai acontecer, vai ficar estranho. Portanto, quanto mais direito tiver esta linha, melhor. Logo, vamos trazê-la para a frente. Portanto, estes toques que eu estou a fazer não são aleatórios, são para eu olhar para esta linha e ficar direita. Esta linha ficar direita. Ok? E olhar de volta e ver como é que fica. Por exemplo, aqui está a fazer este bom e depois para cima. Conseguem ver? Está a fazer este aqui para baixo e depois para cima. O que eu quero, se calhar, é uma coisa mais assim. Mais assim. Okay? Então eu sei que esta zona tem que ir mais para a frente. Ou seja, eu estou-vos a desenhar aquilo que eu estou a ver na minha cabeça enquanto estou a moldar. Não preciso de desenhar, mas estou-vos a mostrar aquilo que eu vejo e aquilo que eu penso. Ok? Em tempo real, enquanto estou a modelar. E depois, ao fazer isso, estraguei aqui agora. E reparem que agora tem este dimple aqui. Então, vamos fazer, se calhar, com a tecla I, aqui um inflatezinho para subir, ou para crescer esta zona. E quando eu mexo de um lado, tenho que me certificar que do outro também fica, né? Ou seja, quando eu mexo deste lado, aqui nesta zona, tenho que me certificar que fica bem nesta aqui também. Portanto, é um trabalho de voltar para a frente e para trás, para a frente e para trás. Shift. Às vezes o Shift estraga demasiado a forma, portanto, estou a utilizar a tecla I, que é o inflate, para preencher, olhar à volta e funciona. É aqui, ok. Esta zona está bonita. Não está perfeito, ainda poderia ter aqui um bocadinho mais de ajustes. Aqui, por exemplo, esta zona mais para dentro. Esta zona mais para dentro, esta zona mais para aqui, esta mais para aqui, para fora.
E é isto que eu vejo muitos, mas mesmo muitos artistas no YouTube, no Twitter, até no Reddit, a fazerem estes vídeos e a mostrarem estes vídeos a trabalhar, mas eles não explicam o que é que estão a fazer, não explicam qual é que é o processo mental deles muitas das vezes. E isso depois faz crer que estão a fazer tudo ao calhas, mas não. Estão a ter o mesmo processo visual que eu estou a ter, que é obedecer a uma curva que é muito parecida com o desenho de um concept art ou de um desenho cartoon ou estilizado. Isto faz sentido? Depois o realizador olha para isto e vê, se calhar o nariz está muito para dentro. Se calhar eu seria capaz de fazer o nariz mais pequenino assim. Ok, então vamos fazer o nariz mais pequenino. É uma questão de experimentar. Mas se eu fizer o nariz mais pequenino, não é só isto. Eu tenho que ter a certeza que estou a obedecer àquela curva que nós tínhamos e que o nariz é uma coisinha que sai. Ok? E agora vou à volta e vejo, não ficou bem, de frente não ficou bem, então tenho que trazê-lo um bocadinho mais para baixo. Daqui. Ok, já está melhor. Mesmo assim, eu acho que podia ficar aqui um bocadinho melhor. Vou voltar atrás. Muitas vezes, se eu não tenho a certeza, o que eu faço é tiro um print screen, ou mexo, ou faço uma cópia, por exemplo, e tento mexer na cópia e tento mexer na figura antes de submeter. E fazer variações, perguntar a opinião a amigos, a colegas, a familiares, porque eles muitas vezes sabem, mesmo que não estejam envolvidos no projeto, os vossos amigos, familiares, isso tudo têm um olho fresco, ou seja, um olho que não está habituado, que não viu o processo a ser feito, por exemplo, e que consegue-vos dar uma perspectiva que é, epá, ele está a giro, mas aqui parece um macaco, está com a boca muito abaixo. Ok, então vamos colocar a boca mais para cima. Mas ao colocar a boca mais para cima, eu tenho que ver se a boca vai para cima, vai para onde? Vai para aqui. E se eu fizer isso, vou ter que ajustar tudo, vou ter que mexer tudo outra vez e fazer este processo de ajuste. Se calhar não é a boca que tem que ir para cima, se calhar é o nariz que tem que ir para baixo. Percebem? E se calhar podemos afastar estes, apagar este, selecionar aqui estas faces e trazer isto mais para dentro. O nariz tem que ir mais para dentro e a boca estava bem, mas se calhar a boca mais para cima assim. Ok. Está com cara de parvo, não estou a gostar. Mas é este o processo. E depois fazem-se variações e trabalhamos sempre com cópias de versões. Portanto, eu vou gravar esta cópia, vou gravar isto que nós temos aqui, não está exatamente aquilo que eu quero, portanto eu vou colocar isto assim de lado, e vou colocar assim e vou fazer isto. Aliás, já que tenho isto, vou fazer isto desta maneira. Copiar, vamos aqui ao Photoshop, Ctrl N, posso fazer isto no Photoshop, posso fazer no PureRef ou o que for. Vou fazer File, Save As e depois clico aqui no mais, que é para ter mais uma versão do que nós estamos a fazer, e vou voltar ao modelo que tinha antes de começar este webinar. Portanto, vamos aqui a Open Recent e vamos mudar este. Vamos tentar colocar na mesma pose. Falta o cabelo. Onde é que o cabelo está? O cabelo está aqui para baixo e temos que o colocar mais ou menos no sítio. Ok. Mais ou menos isto. Ok. Copy. Paste. E agora o que eu tenho é duas imagens. Tenho duas imagens que posso apresentar ao realizador, a amigos, a familiares e perguntar qual é que acham melhor, qual é que acham mais giro, o que é que mudariam. E depois muitas das vezes o cliente vai-vos dizer eu gosto deste aqui, mas gosto mais da forma deste. Eu gosto deste aqui, gosto mais dos olhos deste, mas a boca deste. Quero a boca deste neste. Ou um nariz um bocadinho maior. Percebem? Ao ter isto, assim, ao fazerem este tipo de variação
conseguem colocar mais informação dentro da cabeça de quem está a ver para tentarem perceber. Eu acho que funcionou melhor aqui, eu acho que ele aqui está com o queixo demasiado grande, mas aqui está a funcionar um bocadinho melhor, mas se calhar a boca está demasiado pequenina e a boca está a fazer uma forma estranha. A boca está a fazer uma forma assim, e depois assim, e depois assim. Não é bem isto. Se calhar a boca teria que fazer apenas isto. Só isto. Ok, então vamos ajustar a boca para que seja apenas uma coisa mais pequenina. Logo, teríamos que ir então aqui a File Open ao nosso modelo novo. Vamos trazer a boca mais para dentro. E vamos ajustar a boca. E ajustar a boca segundo a forma que queremos. Claro que não posso fazer muito, não posso utilizar muito o smooth porque senão vai-me perder aqui a forma. Mais para dentro, se calhar. Se calhar por exemplo, posso vir aqui, posso selecionar este, vou fazer este, Ctrl este, e agora trazer este cá para fora e fazer assim, com o R. Agora está a fazer um pequeno beiço. Posso até fazer com que este seja um bocadinho maior aqui. Posso pegar neste e trazê-lo mais para aqui. Posso pegar neste e trazê-lo mais para aqui, ou seja, abrir um bocadinho mais isto. Este mais para a frente, este mais para trás. E agora ajustar ligeiramente aqui a figura. Aqui esta zona também. Este aqui não estou a gostar disto, portanto G e até R se calhar. Não é bem isto, ok? Então vamos suavizar então isto e se calhar fazer aqui um bocado de smooth e voltar a trazê-lo aqui para dentro, ou a tecla I de inflate e fechar a boca com a tecla I. Ok? E se calhar já é mais isto, o cliente diz, olha, é exatamente isto que nós queremos. Ótimo, boa. E depois passamos para a frente. Percebem? É isto que quando eu digo que precisa de mais trabalho e mais estudo e mais trabalho de proporções, é isto que eu me refiro. É este tipo de trabalho cada vez mais pequenino. Ok? Há bocado o Hofundu, eu acho as personagens do Jimmy Neutron um bom exemplo de cartoon. As personagens são bem estilizadas e diferentes entre si. Eu acho que o Jimmy Neutron é demasiado exagerado. Acho que é demasiado exagerado. Porquê? Porque ainda sofre muito do estigma do 3D antigo, do early 3D, ou seja, é um bocado... Nota-se que é um estilo de arte muito limitado com os programas 3D que haviam na altura. Ou seja, não havia programas de modelação muito, muito bons ainda estava tudo muito embrionário, portanto ainda é muito... nota-se que o nariz não está bem trabalhado, podia ser um bocadinho melhor. Mas em termos de proporção está no sítio, é um desenho animado. Mas as mãos, as poses, podia estar muito mais trabalhado como é hoje em dia. Ok. Pronto, eu vou dar por terminado este webinar. Eu falei muito sobre aquele passo que é preciso depois do blockout, qual é que é o cuidado que nós devemos ter. O rosto, trabalharmos no rosto é um dos bons exemplos de como é que podemos passar esse tempo, não é? Fazer esse tipo de alterações. É uma coisa que requer muito tempo e precisamos de lavar os olhos às vezes. Eu faço isto, vou gravar, vou jantar e depois vou olhar novamente e vou ver, epá, este ponto aqui estava mesmo estranho, não sei como é que ninguém disse que isto estava completamente mal. E depois ajusto. E isso vai-vos acontecer muitas vezes, está bem? Termos não estarmos a olhar para um erro que para vocês é óbvio, mas para mim não está a ser neste momento, por exemplo. E aposto que um de vocês, pelo menos um de vocês, está a ver, pá, aquela zona ali do queixo está mesmo a irritar, ele está a fazer aquilo e não está a ajustar aquilo que eu quero. É normal,
Porquê? Porque eu tenho uma visão diferente da vossa, não é? E quando eu olhar depois, mais tarde, se calhar tomo atenção a isso e vejo. E resolvo. Ok? Mas percebem também a importância disto. A importância de fazermos este teste. Em que olhamos agora para as proporções, já não está tão... Já não temos esta zona aqui tão pequenina em relação àquela, não é? Em relação a isto que está aqui. Já é mais equilibrado, segundo os padrões de Dragon Ball, como estávamos a falar há bocado. E poderia ser mais ainda, poderia ser bem maior ainda. Podia ser esta zona toda mais para cima. Portanto, podíamos ter ainda esta zona mais ainda aqui, para este lado. Se calhar podíamos ter esta zona aqui mais ainda para fora. Esta zona aqui ainda mais para fora, um bocadinho. Ok? E depois dizem-me assim, pronto, é mais isto. Ok, então deem-me imagens de referência daquilo que querem. Não me digam só que querem fazer isto desta maneira. Não, deem-me mais imagens de referência. O que é que querem? Mais querem mais ver mais algo neste sentido? Algo que parece mais um macaco? Querem ver mais do queixo? Querem que ele seja mais gordinho? Querem que a boca seja mais acima, mais abaixo, mais de lado? O que é que preferem? A boca aqui em cima? Assim parece assim parece um bigode, né? Mas querem a boca aqui, querem a boca aqui, querem a boca aqui em baixo, querem um sorriso já grande. E na maior parte das vezes o sorriso não pode ser assim, senão depois quer fechar a boca e não consigo. Mas muitas das vezes a boca se calhar é mais pequenina. E se isto acontece depois, o que temos que fazer é, lá está, voltar se calhar a fazer retopologia. E o grande problema da retopologia é que dá trabalho, não é? E isto que está aqui foi uma topologia feita a partir de um simples modelo de um cubo, que eu vou-vos mostrar como é que eu fiz. Eu criei um simples cubo e depois dentro desse cubo fiz aqui um corte a meio, fiz outro corte a meio aqui, depois selecionei estas três faces, fiz a tecla I, e depois selecionei este, fiz a tecla I novamente, este aqui também a tecla I novamente, selecionei estes dois, tecla I novamente, ups. E depois pego nestes dois, ou pego nestes dois, faço aqui um corte aqui a meio, aqui, depois faço outro corte aqui a meio, aqui, depois pego nestes dois, neste e neste, e depois faço um extrude, por exemplo, aqui, um extrude, mas depois este daqui e este aqui também depois vão para a frente, para criar o nariz, estes aqui vão para trás, este olho vai para trás, este olho vai para trás, e já temos aqui uma figura que, se eu depois fizesse aqui uma espécie de subdivisão, bastaria depois moldar e mover os pontos de modo a que as coisas fiquem mais fechadas. E a topologia, se eu agora aplicar isto, a topologia, se vocês repararem, é uma coisa muito parecida. Estão a ver este ponto aqui? Uma coisa muito parecida com o que nós temos aqui. Só que este foi moldado, completamente moldado. Eu fiz isto em 4 minutos, né? Mas isto foi muito moldado e tem aqui pontos que não fazem sentido, tinha que ser um bocadinho mais bem estudado isto, mas foi feito a partir de uma modelação simples. Da mesma maneira que a mão foi feita também numa modelação simples, a mão aqui foi feita com uma modelação simples, com alguns extrudes, nada de especial. E pronto, e no próximo webinar que eu queria, desta série, o que eu queria fazer seria aqui depois também unir a cabeça e os braços, mais as pernas. Mesmo que não se veja porque a roupa está a tapar, gostaria de fechar isto e ver como é que poderíamos resolver isto, voltando um bocadinho mais atrás. E pronto, espero que tenham gostado. Tem alguma questão?
tiver nenhuma questão, agradeço a todos então a participação e bom fim de semana a todos. Muito obrigado a todos.